Ô, Túlio, você comentou que acabou não votando no segundo turno. Normalmente, não seria uma pessoa, o Bolsonaro não seria nesse segundo turno, porque o primeiro talvez você tenha votado no Felipe Dávila, alguma coisa Eu assim, votei né? na Simone Na Tebet. Simone Na Tebet. colinha tava o Felipe, só que na hora o coração falou que era ir pra Simone, ia ter uma porcentagem maior. Não o coração, a razão, né? Sim. Mas imagine alguém assim. Aí você não votaria nos dois no primeiro turno, e a tendência natural é que talvez no segundo turno você se posicionasse mais pro Bolsonaro. Né? Até pelo âmbito Teoricamente, sim. econômico e tal, mesmo que o costume dele seja mais conservador. O que não te motivou a votar nele? Então, aí a gente entra exatamente com o que a gente já conversou agora há pouco do compasso político. Uhum. Se você puxar tudo que o Bolsonaro já fez nos 30 anos que ele foi deputado, pode-se dizer que de direita, quase Sim. nada que ele fez. Ele sempre foi a favor de pautas intervencionistas, tanto que em 2002 ele deu entrevista falando que no primeiro turno ele votou no Ciro Gomes e no segundo ele votou no Lula. Uhum. Tem uma foto dele com a estrelinha do PT. Isso daí eu acho que é montagem, Você né? acha que é Eu acho montagem? que é montagem. O Então, Ciro caiu numa fake Eu news. caí na fake news. então mas aquela foto lá do Lula pedindo voto pro Fernando Henrique é verdade. Não sei se você já viu nos anos 80. Do Lula pedindo. Não, essa eu nunca vi. É que antes o Fernando Henrique tava no MDB, candidatando a senador por São Paulo. E o Lula fazendo campanha pra É. ele. Essa eu não sabia, não. Ah, não, mas eles eram amigos até 94. É, Eles eram. Sim, até 94, que eu acho que até quando o Fernando Henrique resolveu se candidatar a presidente, ou próximo a isso. é que eu acho que era todo o contexto político da época, porque política é momento. Sim. Aí no contexto, o pessoal que era pró-democracia, contra o regime, se juntou para ir atrás do direto já, a favor do pluripartidarismo, tudo mais. Uhum. Mas onde é que a gente estava mesmo? Você tava contando da história da foto, que eu não sabia. Não, mas E- estava contando por que você não E por votou que no que você não Bolsonaro. votou no Aí você falou do Bolsonaro? compasso. É, compasso. exatamente. Aí você falou que ele é muito intervencionista. Eu acho que... Mas você não acha que nesse governo dele, ele não foi tão intervencionista assim? Ele tentou, claro que talvez contra, às vezes até o próprio jeito de ser e pensar dele, agir um pouco mais para esse lado da direita, com pautas de privatização, talvez não com muito esforço, mas com pautas de reforma administrativa, reforma tributária, autonomia do Banco Central. Eu considero o governo Temer mais liberal do que o do Bolsonaro. Porque se a gente for ver, olhando por outro lado, o lado crítico do governo Bolsonaro, a gente vai ver o Paulo Guedes taxando energia solar, a partir de janeiro vai começar, Sim. querendo taxar livros, querendo taxar até dividendos de investimentos. Mas você não acha que todo governo vai ser um pouco lá e cá? Por exemplo, Sim. o Lula. O Lula não vai conseguir fazer uma pauta Pois de é. esquerda totalmente, porque tem um contrafluxo Eu no vi, Brasil. eu vi também. hoje, não sei se é verdade ou não, mas eu vi o pessoal botando no Instagram, que parece que ele convidou o Meirelles para ser ministro da Eu Fazenda. não sei se. Seria Parece de que ainda. novo, que Parece o Meirelles já foi. Não, Não, ele dele foi. não. Ele Dele foi do Banco Central. Ele foi do Banco Central e do Ah, não, sim, Temer. mas uma autoridade mais, entre aspas, à O direita. Lula, então, o Lula não vai governar para o mundo. Ele vai governar para o Brasil e para o mundo. Ele não vai conseguir falar assim, eu vou colocar agora. Não. Por isso que eu comentei. Então, o Bolsonaro também não teve essa pauta liberal um pouco. Claro que talvez houve um intervencionismo dele em alguns aspectos, em algumas coisas. E é por isso que eu pergunto, não seria. Talvez seja pelas falas dele ou pela atitude dele com o Covid que te desmotivou a votar nele? Também. Eu fiquei muito chateado com algumas falas dele, principalmente durante a pandemia. Mas não foi só isso que pesou, igual eu falei. Uhum. Eu acredito que, pra mim, os dois é o mais do mesmo que a gente tava falando. Acho Os também. dois Só fazem- muda o rótulo. Os dois fazem um discurso de massa. Se a gente for ver o que eles falam é o óbvio. Bolsonaro, por exemplo, em 2018, ele falava ser o candidato anticorrupção. Mas quem é que vai ser o candidato que vai aparecer sendo favorável à corrupção, sendo contra a família? E o Lula a mesma coisa. O Lula fala de combater a pobreza, de dar picanha pro pobre. Quem é que vai aparecer sendo contra isso? Então a gente vê esse discurso de massa. Aí eu queria entrar num negócio com você, que pra mim foi uma grande decepção nessa eleição, que foi o Novo. O Novo pra mim foi decepcionante. Ele tem que sentar, reunir e pensar como é que ele vai agir. Uhum. Porque ficou claro que o discurso do Novo ficou velho.
o discurso. Por quê? Porque a narrativa deles é muito fraca. Exato. Muito ruim. Eles tinham que falar assim, ó, a gente quer um Estado que vai, sei lá o quê, vai te dar comida, vai te liberar, vai te fazer isso, vai fazer aquilo. Aí eles ficam, não, eu quero tirar o Estado do seu cangô. A coisa mais chata. Você não pega 3, 4 empresários só. Então, o Novo, ele errou muito na narrativa, na mensagem que ele queria passar pro eleitor, né? Eu acho que nem foi essa questão que você tá falando. Eu acho que o erro do Novo foi bater muito na tecla, a gente não usa fundão em Também. campanha. Ele só falava isso. A gente vai ver o Felipe Dávila no debate, a gente pode contar as vezes que ele falou isso. E o Foram Zema, muitas. ele ganhou, mas sim, não conseguiu eleger ninguém. Ele só fez 2 estaduais, né? Não conseguiu eleger ninguém. Ele tinha que ter elegido, sei lá, por Mas- exemplo, Lula e Bolsonaro. Você pode criticar os dois o que for. Eles levaram trocentos com ele. Eu acho que é o seguinte, o problema de narrativa é unânime entre nós aqui, que deu esse problema. Só que talvez ele não tenha, ele precisa reformular, mas ele tem que ter em mente que dependendo do jeito que ele reformular e for partir pro lado do povão, aí fica igual ao dos outros. Você vai morrer, o Lula vai Exatamente. morrer daqui a uma semana. Tá, se não tá aí. continuar desse jeito. Tá não. Aí vai ver só o pi. Eu acho que talvez essas eleições podem ter provado que o Brasil não está pronto para um partido como o Novo em sua essência, mas o partido vai precisar fazer uma autocrítica, pensar no que ele vai mudar, tanto que medidas já foram tomadas dentro do partido para atrair mais gente. Uma das medidas foram quem é isento de imposto de renda não precisar pagar a filiação, a taxa mensal. Então, eles estão tentando, mas é igual eu falei, eles vão ter que mudar de narrativa, tudo mais. E aí Qual que é eu uma queria narrativa que você acha adequada? É aí que eu queria entrar, na parte da narrativa. Eu acho que... Antes da narrativa, peraí, ainda Diga. dentro do Novo, né, que é um partido Novo. novo, que é um partido que tem várias coisas de expressão. Como que vocês entenderam a expulsão do Amoedo quando ele tendenciou a pedir voto pro Lula? Essa ia ser a minha próxima pergunta. Rapaz, Então, deu pra gente perceber que os grandes nomes do Partido Novo, o Marcel Van Hatten, o Zema, deixou claro que eles estavam do lado do Bolsonaro. E tudo bem. Sim, tudo bem, liberdade de expressão. Mas teve filiado que preferiu ficar neutro, tudo mais. O Felipe Tudo Dávila bem. foi um deles, tudo bem. Mas aí no momento que o Amoedo decidiu apoiar o Lula, expulsaram ele. E esse que foi o erro. O partido mesmo ficou neutro, mas quando o Amoedo apoiou o Lula, O direito dele. direito dele, ele foi expulso. Ele não pode se manifestar ou não? Exatamente. Porque o Novo, em tese, pega a liberdade. Aham, Como é que você pega a liberdade de expressão se você não deixa com que a pessoa dentro do seu partido se expresse? aham. Que é mais ou menos... Tem uma pergunta aqui que eu já vou falar até o que eu acho. Não deveria deixar você, mas eu vou falar tranquilo, antes. tranquilo. Mas tô doidinho pra falar. Antes da narrativa, que é o negócio dos caminhoneiros. A eleição acabou, os caminhoneiros foram lá no negócio. Aí, qual que é a lema do campanha do Bolsonaro? Deus, pátria, família, liberdade. Aí os caminhoneiros vão lá, eu sou contra a eleição. Intervenção militar. a faixa, né? Como é que você quer Liberdade. liberdade e intervenção militar? Aí que fala, o que você acha desse movimento? O que você acha que vai resultar nisso? Ou se vai resultar em alguma coisa? E aí depois a gente volta para as narrativas. Foi até uma pergunta de alguém aqui que eu vou olhar e depois eu falo. Então, eu me posiciono contra os caminhoneiros, sou completamente contra essa forma de manifestação deles, porque A acaba Sofia e a Júlia que mandaram essa pergunta. interferindo no direito de ir e vir do cidadão, né? Uhum. E eles acabam usando também como justificativa disso o artigo 142 da Constituição. Só que, tipo, você pega um advogado sério, um juiz sério, para interpretar esse artigo, é unanimidade que eles falam, não, o que eles estão pregando com esse artigo 142 não é exatamente o que está escrito. O que está escrito é para manter a independência dos 3 poderes, a existência deles, mas não, eles acham que o artigo 142 pode ser usado para justificar uma intervenção militar, por exemplo. Intervenção federal, eles estão falando também, né? Mas A aí na intervenção militar, federal é a intervenção da União em outro estado, como houve no Rio de Janeiro. O que pressupõe? Você põe um interventor, como, por exemplo, o Rio de Janeiro foi o exemplo clássico. O estado não tinha um comando político muito bom, estava desencaminhando tudo. O que a União faz?
ela põe um interventor, já tem uma previsão constitucional nisso, aliás, não é fácil fazer isso, se eu não me engano, tem que até passar por vários conselhos nacionais, e aí, eu tô falando por cima, viu, galera? Você coloca um interventor para dar uma ajeitada, por isso foram militares e provavelmente naquela ideia de também garantia da lei e da ordem, não é? Mas, por exemplo, a intervenção federal eu vejo até mais lógica. Por quê? Não, a federal tem lógica. Não que exista. Porque assim, ó, vai ter uma intervenção federal, o Bolsonaro fala assim, como tá tendo intervenção, não posso ceder o cargo pro próximo porque eu tô intervindo nacionalmente. Sim. Com a intervenção militar, é um militar. O Bolsonaro Exato. não é mais militar. Nem ia ser Não, o Bolsonaro, ia ser um generalzão. Exato. General Entendeu? Quatro Estrelas. Então nem lógica tem. 4.2, o que ele diz assim na interpretação jurídica do negócio? É que se caso tem o militar precisar intervir, é justamente para devolver o poder para o presidente. Então, assim, Exatamente. não tem a questão assim, vai ser os militares que vai assumir agora a porra toda. Não. É devolver o poder ao civil. Vai controlar a situação e devolver para o presidente. Não, vai controlar a situação. Qual a situação? Que eles mesmos criaram. Então, os caminhoneiros criaram. Não, aí tem aquela conversa que o Brasil ia virar Venezuela, mas é mesmo, com as estradas tudo parado, não chegava nada no mercado. Aí se você vê, o movimento é muito contraditório nessa parte. Agora, É curioso esse negócio da Venezuela. Posso... Pode. Eu acho um total de -1 dá certo. O pessoal Porque não vai dar vai certo. até achar eu doido pelo que eu vou falar agora. Mas você sabia que a crise da Venezuela é mais fácil de solucionar do que a da Argentina, por exemplo? Por quê? O fenômeno que aconteceu na Argentina e da Venezuela é diferente. porque tem petróleo lá, né? Não só isso. Tanto que o petróleo foi O causador. o causador Um dos. da crise. Mas porque Um são dos ruins causadores. mesmo, né? O Chaves era ruim mesmo. Porque... Da Argentina, qual foi o problema da Argentina que diferencia ela da Venezuela? Primeiramente, os ministros da economia que eram, não sei o que eles tinham na cabeça, porque não eram cérebro, né, que eram burros. Aí sempre tinha uma intercalação de poder entre a esquerda e a direita, só que praticamente era eles fazendo as mesmas medidas, burras e tudo mais. E qual é a diferença da Venezuela nisso? Existe um fenômeno econômico que pode acontecer em qualquer país, que chama doença holandesa. Então, pelo próprio nome, já dá para saber que é da Holanda. Não era um país de esquerda. O que seria essa doença holandesa? No caso da Venezuela era o petróleo o que era mais vendido, tudo mais. Petróleo de boa qualidade. Exato, focaram só em vender o petróleo, começou a valorizar a moeda deles e não ficou interessante desenvolver uma indústria no país, tudo mais. Não ficou legal diversificar o parque industrial. Exato. Aí teve um momento que o petróleo começou a desabar o preço e teve a crise deles. Então o fenômeno da doença holandesa é exatamente esse, mas também uma coisa que a gente não pode negar que também impactou eles foi a intervenção dos Estados Unidos. Congelaram as reservas de dólares dele e tudo mais. Isso acabou prejudicando eles. Então é um conjunto de coisas, mas a doença holandesa, por o petróleo ser o principal produto exportador deles, acabou causando essa crise deles. Mas para recuperar a economia, é praticamente acabar o embargo e de alguma forma eles tentar mesclar a economia deles, não ficar focado só no petróleo. O que não é tão difícil. Essa doença holandesa é por causa da crise das tulipas que teve na... Foi uma crise... É porque teve uma crise na Holanda que foi relacionada com flor. Não foi tulipa não. Não foi da tulipa não? Foi gás natural. Ah tá, essa eu não sabia então. Eu relacionei por causa disso, que essa outra eu sabia, essa outra eu não conhecia não. E na Argentina? Disso tá a própria resposta do que por que o Brasil nunca vai virar uma Venezuela, porque o Brasil é diversificado economicamente. Sim. O que o petróleo é uma fração de uma das coisas que o Brasil tem para trabalhar.